A favela da Rocinha nasceu em 1920, quando uma fazenda de café teve as suas terras divididas em diferentes áreas agrícolas. A partir de 1927, seu terreno começou a ser loteado de modo irregular e a partir de 1950 houve uma migração em massa para a região, época em que muitos nordestinos passaram a morar ali. Junto com a sua expansão populacional, a localização da favela acabou se mostrando um lugar atrativo para o tráfico e principalmente a partir dos anos de 1980, a Rocinha passou a ser um reduto de traficantes e de disputa entre diferentes chefes pelo seu comando. Desde então, o posto de chefe da Rocinha nunca ficou vago. Sempre que um chefe perdia a vida ou era preso, já tinha outro a postos para assumir o seu lugar. Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Joel Paviotti do canal Iconografia da História. Não é João Paviotti, não é Pavarotti, não é John. É Joel. Tem muita gente que fica falando. Tem cara que me chamou de Noel aí, filho. Vou ver se eu tenho cara de Papai Noel, paizão. Bom, é o seguinte, mano. Nós resolvemos fazer um bem bolado aqui e trazer pra vocês toda uma dinastia da história dos principais traficantes que passaram pela favela da Rocinha, firmeza? Essa foi a ideia do vídeo que a Adriana desenvolveu, nossa co-roteirista. Então presta bastante atenção aí, mano. Nós não vamos falar de todo mundo, porque não tem como. Aquela comunidade ali trocou muito de frente, sacou? Mas os principais aqui a gente vai citar e como que eles entraram no poder e como eles saíram, tá ligado? Faz o seguinte, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque é o seguinte, se não fizer isso aí, nós não tem condição de continuar fazendo os vídeos pra vocês, rapaziada, porque os vídeos, eles dependem do algoritmo levar ele pra frente. E se vocês não deixam seu like, que o dele não vai cair, aí fica difícil não se inscrever também. Então, mano, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho. Edu, roda a vinheta. Galera, a favela da Rocinha no Rio de Janeiro é considerada uma das maiores e mais famosas favelas do país. Isso não é novidade para ninguém. A favela tem cerca de 70 mil habitantes e uma vida econômica bastante intensa. Sim, a Rocinha sempre aparece nos noticiários por causa do tráfico de entorpecentes que corre solto lá o tempo todo. Mas tem muita coisa além disso. Muitos foram os chefes que entraram para a história da Rocinha, faturando alto com a venda de substâncias ilícitas e com a cobrança de taxas e serviços dentro da favela. Encravada em uma encosta de frente para São Conrado e de costas para Gávea, bairros muito nobres na zona sul do Rio de Janeiro, a Rocinha é um ponto estratégico para o tráfico de entorpecentes. Não só por causa da sua localização, porque tem os narizes muito caros, como porque a mata no alto do morro e as suas vielas de difícil acesso facilitam as fugas de bandidos. E muitos foram os bandidos que já dominaram a Rocinha ao longo de todos esses anos. Vamos falar de alguns dos chefes da Rocinha, seguindo uma cronologia a partir de 1980, que é quando começam a surgir os grandes chefes que vão controlar a favela e mudar consideravelmente o modo de vida ali naquele local. Um dos mais conhecidos traficantes da Rocinha, e o primeiro que a gente vai falar, é o Denir Leandro da Silva, conhecido como Denis da Rocinha. Ele dominou a Rocinha por 20 anos e ficou conhecido como um cara vaidoso, que não se preocupava em esconder sua cara e que adorava dar entrevistas exibindo o seu poder. Denis tinha uma atuação tão intensa dentro da favela que transformou a sua amante em presidente da Associação de Moradores da Rocinha, prática que foi usada por muitos outros chefes em outros morros depois. A gente já tem um vídeo, inclusive, contando a história de como as associações comunitárias de moradores, elas eram importantes e como ela tinha uma treta com o tráfico de drogas quando ele começou a ser inserido no Rio de Janeiro, nos morros, nos anos 80. No caso, esse vídeo nosso é um vídeo que conta a história do Zé do Queijo, que é um cara que se opôs à entrada do tráfico de drogas ali e foi executado. E aí a gente fala dessa namorada, essa amante do Denis da Rocinha, né, e o fim trágico que ela teve. E assim, essa ideia de colocar alguém
alguém na associação de moradores, como presidente da associação de moradores do bairro, que era a favor do tráfico, era uma prática que foi usada por muitos chefes em outros morros e depois que o Dennis fez isso daí. Em 1987, a amante do Dennis foi executada com um tiro na cabeça. O crime nunca foi devidamente esclarecido, mas dizem que houve envolvimento de membros do Jogo do Bicho, já que nessa época o tráfico disputava poder com um bicho dentro da Rocinha, tá? Nesse mesmo ano, em 87, galera, o Dennis da Rocinha foi preso e mobilizou os moradores da favela para impedirem que ele fosse enviado para Bangu 1, que era dito a cadeia de segurança máxima. Nós temos um vídeo de Bangu também, vamos deixar no card para vocês. Os moradores da Rocinha, galera, desceram para o asfalto e bloquearam o túnel Dois Irmãos para protestar em defesa do chefe do tráfico da favela para ele não ser preso. Mesmo depois de preso, ele continuou comandando ações na favela, o que só parou quando ele perdeu a vida dentro do presídio no ano de 2001. Então, o Dennis mandou na Rocinha durante muito tempo. Segundo a polícia, o Dennis foi executado depois que negou um pedido de Fernandinho Beiramar, tá? Segundo a polícia. Beiramar, segundo o que a polícia diz, queria fazer um depósito de entorpecentes na Rocinha, mas Dennis não aceitou o pedido e acabou pagando com a própria vida. No dia seguinte ao falecimento do Dennis, toda a Rocinha se vestiu de luto e bandeiras pretas foram espalhadas pela comunidade. De dentro do presídio, Dennis escolheu o seu sucessor, que era um cara chamado Sérgio Ferreira da Silva, conhecido como Bolado. Esse Bolado, antes de entrar pro tráfico, era entregador de remédio em uma farmácia. Bolado era um cara cheio de estilo, exaltado nos bailes funks, tá? Ele gostava de promover esses bailes funks dentro da favela. Ele estava sempre usando roupas de marca, não se separava de sua arma, uma Uzi israelense, aquelas metralhadorzinhas que você consegue pegar com uma mão só. Bolado enfrentou o Jogo do Bicho dentro da Rocinha, pois os bicheiros se recusavam a colaborar com a alimentação da comunidade e isso não era aceito pelos traficantes. Os caras sempre tiveram esse histórico de ajudar a população. E aí o Bolado encampou uma verdadeira guerra contra o Jogo do Bicho e acabou tendo colocado sua cabeça a prêmio por causa disso. Todo mundo que conhece o Rio de Janeiro sabe que é embaçado você mexer com bicheiro lá. Diziam que o Bolado era um traficante socialista porque dividia o que ganhava com um monte de morador da comunidade. É verdade, essa história a gente viu aqui nas referências que a gente puxou. Encontramos versões diferentes sobre a sua morte, tá? Em uma reportagem do jornal O Globo, que a gente verificou, diz que o Bolado perdeu a vida em 1988 após o disparo acidental de sua metralhadora. Já outras matérias publicadas em blogs dizem que ele foi fuzilado por causa de uma treta que ele teve com o Jogo do Bicho. Segundo essa versão aí, que ele foi fuzilado pelos caras do bicho, ele teria perdido a vida pelas mãos do bandido chamado Lacraia, que fazia parte de uma quadrilha de traficantes que atuava na Rocinha e tirou a vida do cara a mando do bicho. Depois disso, ninguém nunca mais soube o paradeiro do Lacraia. Com a morte do Bolado, em maio de 1988, a Rocinha passou a ser chefiada por um triunvirato do pó. Então, o que é um triunvirato do pó? Triunvirato era o nome que se dava quando na Roma Antiga 3 pessoas juntas governavam o país, aquela sociedade, aquela nação. Então o triunvirato do pó inicialmente era dividido entre o Edinaldo de Souza, conhecido como Naldo, Robson da Silva, conhecido como Buzunga, e Cassiano Barbosa da Silva. Galera, para vocês terem uma noção, o Naldo, quando ele foi tomar posse da Rocinha, como dono da Rocinha, ele apareceu com uma HK, tá? Com um fuzil HK, e ele começou a dar uns tiros para cima. Essa imagem ficou muito famosa e mudou para sempre a percepção de segurança das pessoas ali do Rio de Janeiro. Foi a primeira vez que os caras viram mesmo um fuzil de grosso calibre, de poder de fogo enorme, nas mãos de um traficante. Mas depois da morte do Buzunga, o poder vai ficar nas mãos de Naldo só, que também tinha a aprovação de Dennis para ser o seu sucessor. Naldo foi o primeiro cara a usar um fuzil durante um assalto, em uma época em que a polícia nem sonhava em ter esse tipo de armamento, como eu falei para vocês. Ele era conhecido como bandido celebridade, adorava a exibir as armas e fazer pose. Tem várias fotos dele isso aí. Em 1988, por exemplo, ele posou para uma sessão de fotos com uma metralhadora e um casaco branco com capuz. O traje virou tipo um rito dos traficantes no Rio de Janeiro. Nesse mesmo ano, Naldo perdeu a vida durante o confronto com a polícia no Morro do Grotão, em São Gonçalo. Ele já estava sendo procurado, né, e foi fugir
fugir para lá. Desde a época de Bolado, um personagem da Rocinha começou a chamar a atenção no meio desses chefes. Um garoto de 11 anos de idade, conhecido como Brasileirinho. Ele integrava o bando do Bolado e do Naldo. Esse garoto andava armado até os dentes. O Brasileirinho, galera, perdeu a vida aos 13 anos de idade no Morro do Grotão, no Engenho Pequeno, em São Gonçalo, na Operação Mosaico 2, em 14 de julho de 1988. Na mesma operação em que os caras ceifaram a vida do Naldo, né, e de outros comparsas dele. É muito interessante essa história. A gente tá tentando arrumar umas referências aí para falar um pouco sobre o Brasileirinho, esse moleque de 13 anos que era muito conhecido na Rocinha, mas tá muito difícil. Se alguém tiver essas referências sobre o Brasileirinho, algumas histórias sobre ele, entrevistas ou matérias de jornal, por favor, deixa aí nos comentários pra gente buscar um pouco as referências e conseguir escrever um vídeo, pelo menos 8 ou 10 minutos, sobre esse rapaz aí, tá? Com a morte dos chefes do Triunvirato do Pó, Eduíno Eustáquio de Araújo, conhecido como Dudu, assumiu o controle da Rocinha. E aí o cara vira o Dudu da Rocinha, porque todo mundo que virava traficante da Rocinha virava alguma coisa da Rocinha. Dudu era odiado pelos moradores da Rocinha e quando foi preso em 1995, deixou um vácuo de poder na favela. Com a prisão de Dudu, o poder passou para as mãos de um cara chamado Lulu, que era irmão do Cassiano, um dos caras do Triunvirato do Pó. Ao contrário do seu antecessor, Lulu era muito querido na Rocinha. Só que Dudu não aceitou passivamente que o seu lugar fosse ocupado. Quando ele saiu da cadeia, recrutou 60 homens da favela de Vigário Geral, Andaraí e Borel e deu início à invasão na Rocinha. Essa ação aconteceu na noite de uma sexta-feira santa de 2004 e deixou um longo rastro de sangue e medo entre a população da comunidade. No meio dessa guerra e disputa pelo poder, galera, várias pessoas perderam a vida. Entre elas, a mineira Thelma Veloso Pinto, que foi executada em plena Avenida Neymar, e assim, apareceu umas fotos, foi pesado demais isso daí. Lulu da Rocinha acabou perdendo a vida em um confronto com policiais do BOPE, e isso aumentou ainda mais a tensão dentro da Rocinha. Esses conflitos só chegaram ao fim quando Elismar Rodrigo Moreira, conhecido como Ben-TV, assumiu o controle total da Rocinha. Em 2005, galera, Ben-TV perdeu a vida em uma ação policial. Esse Ben-TV era um cara muito louco, ele tinha uma Uzi também banhada a ouro, só que ele era muito alcoólatra, tava bebendo demais, dando um pouco de trabalho e tal, mas ele era um bandido bastante respeitado ali na Rocinha, muita gente falava bem dele. Policiais civis, galera, alugaram uma casa na Rocinha e ficaram monitorando o Ben-TV. Em um confronto com esses policiais, ele foi atingido por 4 disparos e faleceu a caminho do hospital. É nessa época que entra para a história da Rocinha um de seus chefes mais famosos, o qual a gente tem inclusive vídeo aqui sobre ele, tá? Antônio Francisco Bonfim Lopes, conhecido como NEM da Rocinha. O NEM, galera, tem uma história interessante. Ele trabalhava em uma empresa de TV a cabo, vocês podem conferir num vídeo com mais detalhes, que a gente vai deixar no card, e ele tinha uma filha portadora de uma grave doença óssea. O NEM, ele fez um empréstimo de uma grande quantia de dinheiro com o Lulu da Rocinha para pagar o tratamento da filha dele, porque a filha dele não perdesse a vida. Então, ele passou a trabalhar na boca do Lulu, porque ele sabia fazer conta, para pagar o empréstimo. Com o fim do Lulu da Rocinha, ele se tornou braço direito do Ben-TV e principal gerente dos negócios de pó. E quando o Ben-TV perdeu a vida, nem assumiu o controle da Rocinha e se tornou um dos chefes mais organizados da favela, expandindo muitos negócios e aumentando demais o faturamento. No dia 9 de novembro de 2011, galera, Nem foi preso fugindo dentro do porta-malas de um Corolla. O Nem, ele é muito famoso na história da Rocinha porque além do tráfico de entorpecentes, ele inseriu outros serviços lá dentro, serviços que eram serviços típicos de milicianos, como venda de gás, mototáxi, uma série de outras coisas. E ele foi preso no porta-mala de um Corolla e atualmente ele cumpre pena em um presídio federal em Porto Velho. A Rocinha foi então, depois que ele foi preso, foi assumido por Rogério Avelino de Oliveira, conhecido como Rogério 57. Ele era ex-segurança e braço direito de Nem, eles eram muito próximos. A decisão de Rogério 57 de assumir o controle da Rocinha gerou uma verdadeira guerra dentro da favela. Ele decidiu se aproximar do CV para se opor ao NEM, que era ligado à ADA. Além disso, ele decidiu começar a cobrar taxas dos moradores da comunidade, taxas mais altas, o que contrariava a política de NEM. Assim,
nem deu ordens de dentro do presídio para que os membros da DA expulsassem o Rogério no 57 da Rocinha. E um confronto enorme ganhou o morro. E o Rogério 57 inclusive expulsou membros da família do NEM de dentro da favela da Rocinha. Tem um vídeo que a gente fez também contando todo esse conflito, vocês podem conferir aí depois, que a gente vai deixar no card. Galera, Rogério 57 foi preso em dezembro de 2017 e sua prisão gerou até selfies com policiais de tanto que ele era procurado. Com a prisão do Rogério 57, a Rocinha passou para as mãos de John Wallace da Silva Viana, conhecido como Johnny Bravo e ligado ao CV. E assim essa história vai seguindo, cada vez que um chefe cai, outro surge para assumir o seu posto, pois a Rocinha continua sendo uma mina de ouro quando a gente fala de comércio de entorpecentes no Rio de Janeiro. A gente não falou do Johnny Bravo porque eu acho que o Johnny Bravo merece um vídeo só para ele, por ser um personagem também histórico bastante importante, bastante interessante na história da comunidade da Rocinha. E aí, vocês curtiram esse vídeo? Espero que sim, foi um pedido de vocês que a gente realizou, e peçam aí outros personagens que vocês querem que a gente fale. Vejam aí se vocês conseguem também as referências do Brasileirinho para nós, tá, pessoal? Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e vira membro para ajudar a gente a produzir. Um forte abraço a todos, fui, valeu!